Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula aí de AutoCAD, professor Fernando Fernandes. Então, vamos lá, iniciar aqui um novo desenho. Então, vou clicar lá no do AutoCAD, vou em New, escolher o template aí Acadizo, tá bom? Pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o comando retângulo, o Explode e o Offset, tá bom? Tá vendo que meus tijolinhos estão longe aqui do meu campo de visão? Significa que eu estou bastante longe aí da tela, né? Eu posso dar um zoom aí, ó, empurrando a bolinha do mouse para aproximar. Como que a gente acessa a função retângulo? Então, para acessar, a gente deve utilizar o REC no cursor, né? Então, se eu digitar aqui, ó, REC, ele aparece aí para mim retângulo, tá bom? E também é possível acessar a ferramenta utilizando a barra de desenho, né? Dessa maneira aqui, ó. Posso vir aqui também, ó, na ferramenta Draw, aqui de desenho, tem aqui, ó, REC. Eu vou clicar aqui, eu tenho duas opções, o retângulo ou polígono. Então, se eu clicar aqui em retângulo, eu também tenho a opção. Como que funciona o retângulo? Se eu clicar em um ponto aqui, ó, dou um clique e apenas balanço aqui o mouse, eu não estou arrastando, o mouse solto, tá bom? Eu desenho um retângulo. Então, por exemplo, aqui eu desenho um retângulo qualquer com essas medidas, um retângulo livre, né? A mesma coisa se eu venho aqui, ó, em REC, né, digito Enter, dou um ponto aqui em qualquer local, solto o clique do mouse, né, e dou aqui outro clique, depois eu desenho um retângulo aí de tamanho livre, tá bom? Se eu quiser fazer um retângulo específico, como que a gente vai fazer aqui, ó? Vou lá, ó, vou diminuir aqui vou arrastar aqui meus retângulos para o lado, ó, vou digitar aqui, ó, REC e vou dar um Enter, tá bom? Então, quando eu der um Enter, eu vou na setinha para baixo, tá? E na setinha para baixo do mouse, a gente tem algumas opções aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, ó, o chamfer e o fillet, né, que a gente vai usar bastante. Então, olha só, se eu quiser desenhar um retângulo com uma medida pré-específica, pessoal, vou lá, vou usar o REC, vou dar o Enter, tá bom? Eu vou digitar aqui, ó, o comando, né, o valor. Então aqui eu vou clicar no local onde vai ser iniciado, né, eu cliquei aqui em um ponto. Então ele vai me falar o seguinte aqui, se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, 50, né, ele vai desenhar ali uma linha de 50, mas olha só como o retângulo ficou pequenininho, né? Ficou muito esquisito. Então antes de clicar, o que que a gente vai fazer, ó? Você vai apertar REC, Enter, aí você já vai digitar aqui, por exemplo, ó, 50, né? Na hora que eu já digito 50 aqui, ó, ele já fez para mim um retângulo ali com tamanho 50, tá bom? Então, se eu clicar aqui, ó, ele fez um retângulo de 50, mas fez um retângulo para mim com a medida de comprimento indesejável, tá bom? Então, a gente vai aprender aqui a fazer o retângulo já com as medidas que a gente deseja. Então, como que a gente vai conseguir fazer um retângulo com tamanho específico? Então, olha só, a gente vai digitar REC, tá bom? Opa, cliquei aqui, ó. Vamos digitar REC, vamos dar um Enter, tá bom? Vamos clicar aonde a gente quer fazer o retângulo, nosso ponto base, a gente com a setinha do teclado, a gente vai apertar a setinha para baixo. Então aparece ali, ó, área, dimensão e rotação. Então eu vou deixar aqui Dimensions e vou dar um Enter. Então ele me pergunta aí qual o tamanho da minha base do meu retângulo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 50 de base, e em seguida ele pede aí qual a minha altura, né? Eu vou colocar aqui, ó, 25 e vou dar um Enter. Então aqui, ó, ele vai ficar amarrado aqui naquele ponto base que eu cliquei. Então, por exemplo, eu dou outro clique aqui, ó, o meu retângulo foi feito, ó, da maneira que eu quis, olha só. Se eu for medir ele aqui, ó, ele tem 50 de base, tá bom? Tá aqui, ó, 50 de base e 25 aí de altura, tá bom? Então a gente desenhou aqui um retângulo com uma medida específica. Vamos fazer outro do lado aqui para a gente conhecer melhor o comando? Então vou lá, ó, REC, Enter, dou um clique onde eu quero que seja o ponto base, setinha do teclado para baixo, vou em dimensão. Primeira coisa é a base, então a base agora vai ter 80, cliquei 80. E depois a altura vai ter 40. Então quando eu clicar aí, ó, tá feito aqui exatamente, se eu for lá em Annotation, na função de medida, tá feito aqui, ó, um retângulo aí de 80 por 40 de altura, beleza? Então é assim que a gente faz um retângulo com o comando com tamanho pré-definido. Agora a gente vai explorar um pouquinho mais aqui as funções do retângulo. Então eu quero desenhar um retângulo agora com o canto chanfrado. Então como que a gente vai fazer? Ó, vou dar um REC, tá? Enter, vou apertar para baixo, ó, tem algumas opções. Ó. Então eu vou com a setinha para baixo e vou dar um Enter aí na função chanfer, tá bom? Ele pede aqui, ó, a distância do chanfer. O que é o chanfro? O chanfro é a quina. Se eu colocar aqui, ó, 5, por exemplo, ele vai fazer um retângulo chanfrado com 5 de tamanho. Então ele me pede aqui, ó, o segundo ponto do chanfro, né? Eu vou colocar aqui, ó, 5 também. Ele me pede aqui, ó, agora eu vou clicar na tela, tá bom? E vou lá em Dimensions, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou manter aqui, ó, 50 de base e 25 de altura. Então ele fez aqui, ó, um retângulo para mim, ó, de 50 de base e 25 de altura. Mas vocês observem aqui que agora é um retângulo chanfrado, tá?
Então, olha só, ele tem esse tamanhozinho aqui, ó, que diz respeito ao chanfro. Então, o chanfro, essa quebra, né? Se a gente for aqui na barra annotation, na função linear, agora a gente, por exemplo, aqui a gente tinha 25, né? Tá vendo como aqui vai ser menor, tá? Aqui tem 40, desculpa, aqui era 50 por 25, né? Aqui tem 40, por quê? Porque, olha só, daqui, ó, até aqui, se a gente for pegar aqui o tamanho absoluto, a gente vai ter aqui, ó, mais 5 de distância, tanto desse lado como do outro lado, né? Se a gente for pegar aqui o tamanho absoluto, ó, 40 mais 5 mais 5, 50. Da mesma forma que sim, ó, aqui tinha 25 de altura, né? Ele continua com 25, porém, ó, ele tem 15, né? E aqui ele tem mais 5 e aqui embaixo ele vai ter mais 5 também, tá bom? A gente consegue fazer a medida aí dando 25, tá bom? Se a gente quiser medir essa linha que está inclinada, a gente tem que usar essa medida aqui, ó, tá? A lineage. Então, se eu clicar aqui ó, agora, daqui até aqui, olha só a diferença. Ele vai me dar o valor da linha inclinada. Essa linha, a inclinação dela, ele vale 7,07, tá bom? Então é diferente, né, do tamanho da distância ali. Ali é o tamanho exato dessa linha que ficou inclinada. Então essa é a função chanfro, tá? Então desenhar retângulo chanfrado significa que a gente vai colocar essas medidas aí de chanfro, tá bom? Vamos fazer mais um aqui para a gente ver, ó. Então, vamos lá de novo aqui, ó. Vou diminuir aqui a tela, vou lá, ó, REC, Enter, né, escolhi o retângulo. Então, se eu apertar a setinha para baixo e clicar ali, ó, no chanfro, vou dar um Enter, ele me pede o primeiro ponto, ó, vou colocar 2, né? O tamanho do chanfro, ele é um chanfro de 2 por 2. Então, aqui eu dou um clique na tela, onde eu quero começar a desenhar o meu retângulo, aperto a setinha para baixo e vou em Dimensions. Então, vou desenhar um retângulo aqui, ó, de 30 de base e 15 de altura, tá bom? Então ficou aqui, ó, um retângulo de 30 de base, 15 de altura e também com um chanfro aqui, só que agora é de tamanho 2, correto? Lembrando que para a gente desenhar um retângulo aqui de forma convencional, a gente tem que voltar lá na função REC, tá bom? Lá no retângulo, beleza? A gente vai apertar a setinha para baixo, na opção do chanfro aqui a gente vai colocar 0, tá bom? Lembra que estava ali com 2, ó? A gente vai colocar 0, que aí agora o nosso retângulo vai ficar aí, ó, convencional, né, com tamanho normal, tá bom? Outra opção legal que a gente tem, pessoal, ainda falando aqui do retângulo, é usar o canto do retângulo arredondado, usando a função fillet aí no desenho. Então a gente vai aqui, ó, REC, Enter, tá bom? Setinha para baixo e tem ali a função fillet, beleza? Então eu clico aqui, ele vai me perguntar a curvatura do ângulo. Vou colocar aqui, ó, 5 de ângulo no primeiro ponto. Ele vai me pedir o seguinte, ó, o primeiro ponto, onde eu quero agora desenhar o meu retângulo. Então, dou um clique aqui, tá? Setinha para baixo e vou na opção Dimensions, né? Então, por exemplo, vamos supor que o meu círculo tenha 50 de base por 25 de altura, tá bom? Então, dou um clique aqui, ó, meu retângulo foi feito. Só que olha a diferença, agora o meu retângulo, em vez de ele estar chanfrado, ele está com um círculo. E esse círculo aqui, ó, tem um raio exatamente 8, ó. Então, se a gente for aqui na barra Annotation, lá na função de medida, e colocar aqui, ó, rádios, né, igual a gente já viu lá na aula de círculo, e clicar aqui, ó, ele me dá exatamente um raio de 5. Se eu mudar aqui, ó, para medida linear, e clicar nesse ponto aqui, ó, daqui até aqui, né, ele vai me dar o tamanho aqui da linha que tem 15, e como o meu raio tem 5 ali, está complementando, tá vendo? Então, como que muda aí um pouquinho da função. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? Se a gente quiser voltar um retângulo ao tamanho normal, a gente tem que atribuir 0, tá? Então, mais um exemplo aí, ó, REC, Enter, tá? Setinha do teclado para baixo, eu vou escolher a função fillet, que vai desenhar cantos arredondados, ele me pede ali o tamanho do fillet, vou digitar aqui, ó, 2, tá bom? Depois ele está dizendo assim, ó, especifique o primeiro ponto, então eu clico na tela, setinha para baixo, vou navegando ali até a função Dimensions, né? Vou digitar aqui o tamanho, eu vou fazer um retângulo aqui, ó, de 20 de base por 10 de altura, tá? E na hora que eu clico ali, ó, tem um retângulo de 20 por 10. Se eu for aqui na barra Annotation e pegar lá a função do raio, ele vai ter aqui exatamente o tamanho do raio aí de 2, que foi o raio que a gente desenhou, tá bom? Lembrando que para a gente desenhar aqui novamente o retângulo, porém normal, a gente tem que aqui colocar valor 0 lá no raio, né? Então a gente vai aqui, ó, REC, Enter, tá? Vou aqui para baixo, ó, Fillet, tenho que digitar aqui, ó, 0 nessa opção, tá bom? Aí sim, quando eu clico aqui, ó, eu consigo arrastar e fazer um retângulo aqui convencional, tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho da função Explode, tá bom? Essa função é muito importante, e ela ajuda a gente a pegar um objeto composto e transformar ele em um objeto simples. Então olha só, esse retângulo aqui que eu acabei de desenhar, ele não foi desenhado com o comando line, né, igual a gente já viu nas outras aulas.
Quando eu clico nele aqui, ele é um bloco composto. Ó. Se eu selecionar aqui e der um delete, por exemplo, ele apaga todo. Então eu vou dar aqui ó, um Ctrl Z ou U e Enter, ele voltou, tá bom? Então quando eu clico aqui nele, ó, ele fica todo selecionado. Então a função Explode a gente pode acessar aí ó, apertando EXP e Enter, tá bom? Beleza? O Explode aí, não, na verdade o EXPL, né, que ele tem uma nova função aqui. No de vocês talvez o EXP resolva, tá bom? Você vai escrever aí, ó, pode escrever Explode e vai dar um Enter. Então ele me fala o seguinte, ó, selecione o objeto, tá bom? Então eu vou clicar nesse objeto aqui e depois vou dar um Enter, né? Na hora que eu der um Enter, o meu objeto foi explodido. O que que isso quer dizer? Que agora quando eu clico nesse retângulo aqui, ó, ele pode ser selecionado ó, linha por linha. Eu peguei aquele objeto composto e separei este objeto, tá bom? Então essa é a função Explode, que é uma função muito importante também, que a gente pode utilizar, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, o meu ângulo está todo selecionado. Então, se eu for aqui, ó, digitar ó, Explode, eu dou um Enter, ele me pede para selecionar o objeto, eu clico aqui no objeto e confirmo com Enter, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui agora? Ó, quando eu selecionar, eu consigo pegar aqui, ó, cada pedaço do meu objeto. Por exemplo, eu quero alterar somente esse ângulo aqui, ó, eu apago somente o ângulo aqui, que ele agora é um objeto aí que está feito, né, de maneira que a gente consegue alterar cada linha dele, tá bom? Então, é uma função muito importante aí também no AutoCAD. A gente pode pegar também a função Join, né? O que a função Join faz? Ela complementa o desenho. Lembra que a gente explodiu aqui o nosso retângulo? Então, o que aconteceu? Ele está aqui, ó, selecionado linha por linha. Eu posso agora também fazer o processo inverso, pegar esse retângulo e transformar em um objeto composto. Então, eu vou digitar aqui, ó, JO. Então, a primeira função, ó, Join, ele vai me perguntar o seguinte, ó, selecione o objeto. Então, se eu for clicando em todas as linhas aqui, ó, que eu quero que vire um bloco, eu vou clicando aqui e depois vou confirmar com Enter. Ó. Confirmei com Enter. O que vai acontecer agora? Deu um ESC ali para cancelar. Quando eu clicar o objeto, ele vai estar aí totalmente selecionado. É uma função que é o inverso do Explode. O Explode, ele delimita o desenho para virar linhas. O Join, ele vai pegar o desenho e formar um bloco, tá bom? E a nossa última função aí de hoje é a função Offset, tá bom? Então, o que a função Offset ela faz? Ela faz exatamente cópias simétricas paralelas, ó. Então, eu vou digitar aqui, ó, Off, ele já aparece ali o Offset, tá bom? Ele vai me falar o seguinte, ó, especifique a distância. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, 5, né? Digitar aqui, ó, 5 e der um Enter, eu digitei 5 e Enter, ele vai me falar o seguinte, ó, selecione o objeto que você quer fazer uma cópia. Então, se eu clicar nesse objeto aqui, ó, automaticamente, tá vendo aí que foi criado um objeto, ó, 5 vezes maior ali que a distância dele, e assim vai. Se eu clicar aqui no próximo, ó, ele abre um outro objeto. E se eu clico aqui no próximo, ó, ele vai abrindo outros objetos, tá bom? Então a gente pode fazer, deixa eu só apagar isso daqui, ó. A gente pode fazer isso daí e ter um objeto ali, ó, simétrico, né? Então olha só, Offset, beleza? Dou um Off ali, um Enter, ele me pede a distância, então eu coloco 5, né? Coloquei 5 aqui no exemplo, dou um Enter. Então aonde eu clicar, ó, eu vou criando objetos, ó, dou um clique e jogo para fora, tá? Não arrasto, ó. Clico e jogo para fora, tá? Posso fazer, ó, clicando também, jogando aqui para dentro, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, ele vai criar cópias específicas aí do meu objeto, tá? De medida 5, ó. Vamos fazer mais um aqui para a gente ficar craque nesse comando, Offset. Vou pegar um círculo aí que a gente já sabe desenhar, né? Então vem aqui, ó, círculo, center e o raio. Nosso círculo aqui, ó, vai ter 50 de raio, por exemplo. Então se eu for criar círculos menores, ó, vou fazer aqui, ó, o Offset, Off e Enter. Ele me pede a distância, eu vou colocar aqui, ó, 1, né? E vou dar um Enter. E ele pede para selecionar o objeto. Então eu dou um clique nessa linha aqui, ó, e eu movimento o mouse, ó, para dentro ou para fora, né? E vou fazendo aqui as linhas, ó. Tá vendo como ficou pequenininho, ó? Vou clicar aqui e vou puxar para dentro. Clico aqui, ó, e movimento o mouse para dentro e dou outro clique. Quantas vezes mais eu clicar aqui, ó, eu vou criar uma cópia fiel desse desenho, exatamente com 1 de distância aqui para a linha anterior, tá? Então sempre vou fazer dessa forma. Então nosso objeto aí, ó, ele vai ganhando vida, né? Cria cópias aí paralelas do nosso objeto, tá bom? Então esses são os comandos aí que a gente vai trabalhar para a nossa aula de hoje e a nossa atividade, né? Toda a explicação tá aqui nesse material em anexo na plataforma e a nossa atividade está aqui embaixo também, a atividade disponível aqui para que a gente faça treinando os comandos que a gente aprendeu aqui nessa aula, tá bom? Eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!